E como vocês já têm visto, eu tenho feito vídeos sobre imigração vêneta no Brasil. Então, em cada local onde se teve imigração vêneta no Brasil, substancial, esse vídeo será feito. Esse é um vídeo agora, hoje, sobre São Paulo, imigração vêneta em São Paulo, né, um estado importantíssimo para o Brasil, principal estado do Brasil, diria eu, em aspecto econômico, em aspecto industrial. Portanto, é muito interessante que a gente fale sobre também a imigração vêneta que ocorreu no estado de São Paulo. Esses descendentes, muitos desses são meus alunos, né, no curso de língua vêneta online. Até mesmo porque a história da imigração vêneta em São Paulo, ela tem suas particularidades, né? Particularidades que serão abordadas hoje aqui e que nós realmente precisamos conhecer, principalmente os descendentes de vênetos aqui no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, acabam às vezes desconhecendo essa história, e essa história é muito interessante, né? Muito importante. Todos os dados que eu coletei aqui foram coletados em artigos acadêmicos, portanto, julgo que são dados relevantes e dados verídicos, né? Se alguém sempre tem alguma coisa para adicionar, mas por favor adicione, comente aqui, né? Deixe nos comentários o que vocês têm de conhecimento a mais que por acaso não foi abordado aqui. E portanto eu vi aí na minha pesquisa que o maior contingente de italianos entrou no Brasil em 1870 a 1920, constituindo aproximadamente 2,5 milhões, né? Ou seja, 40% do total dos imigrantes que vieram naquele período de outras nacionalidades também. E aqui a gente está falando, quando eu uso a palavra italianos, porque estamos falando, nos referindo de mais pessoas da Península Itálica, não somente vênetos, mas sim de outros, né, da Península Itálica. E a pesquisa também explica que 70% deles permaneceram na cidade de São Paulo e que havia uma diferença entre os italianos do sul e os italianos do norte, né? Que os italianos do norte que eram mais ligados às atividades braçais, né? Principalmente aqueles do Vêneto, eram atividades braçais que se dirigiam propriamente para o campo no estado de São Paulo e também no sul do país. Então, no sul do país estamos falando sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, vídeos que já foram gravados aí. Ou seja, se você quiser saber mais sobre a imigração italiana no estado de São Paulo, não deixa de assistir esse vídeo, mas continua aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e, por favor, compartilhe o conteúdo. Se o conteúdo é relevante, outras pessoas precisam ter acesso a esse conteúdo. Me chiamo Fernando Menegatti, este qual é o canal Lengua Mare e dite-se bem-vindo. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lengua Mare e você é bem-vindo, né? A língua que eu falo é a língua vêneta, a língua dos imigrantes vênetos, a língua que até hoje é falada lá no Vêneto, né? Porque essa é considerada a nossa língua mãe e também a língua que nós falamos aqui, que se preservou ainda, né? Algumas pessoas preservaram essa língua aqui pelo sul do Brasil. Portanto, não deixa aí de curtir o vídeo principalmente. É importante notar então que quando a gente fala sobre imigração vêneta, certamente a gente tem essas diferenças que eu já comentei para vocês, de aspectos, né, entre as regiões do Brasil, então onde essa imigração tem ocorrido, e isso significa que a história e a adaptação dos vênetos, né, em uma cidade já grande para a época, como era a cidade de São Paulo, não vai ser a mesma história, né, dos imigrantes, a mesma história que os imigrantes tiveram aqui no sul do Brasil, né, onde quase praticamente nada existia aqui no sul do Brasil. Então, se no sul se sofreu a dificuldade de se construir tudo do zero, eu vi que em São Paulo não se teve menos dificuldade, né? Geralmente por ter que se adaptar à população local e aos maus tratamentos, os maus tratos, né, que os imigrantes vênetos sofriam por parte da sociedade já estabelecida lá. E os nossos imigrantes da região do Vêneto, uma vez chegados em São Paulo, eram alojados por 8 dias nas hospedarias.
Todavia, a impossibilidade de empregar-se imediatamente fez com que muitas pessoas aí ficassem jogados, né, na rua, praticamente como mendigos, né, perambulando pelas ruas da cidade e também se amontoando até o limite do possível nos dormitórios dessas hospedarias. Então, geralmente o imigrante geral, né, o geral mesmo, aqui no sul, né, largavam no meio do mato e não se tinha nada e tinha que se virar, e lá eles acabavam tendo que se virar no meio urbano mesmo, não eram jogados como mendigos. Então, na época, São Paulo era denominada o grande matadouro de imigrantes, né, por um jornal local feito pelos próprios imigrantes de São Paulo. Agora eu não sei dizer o nome, isso não constava lá no artigo que eu li. Então lá eles relatavam nesse jornal que a higiene, o moral, a alimentação, os tratamentos eram coisas de dar horror. Para vocês terem uma ideia. Então, nas hospedarias lá, né, os imigrantes eles dirigiam-se para as zonas de destino, né, a partir dessas hospedarias eles chegavam lá e aí depois eles seriam encaminhados para os seus destinos. Então, eu também vi algo interessante que era preciso decidir. Tá? O imigrante e a família eles precisavam decidir se eles queriam ir para o sul, para cá, vir para o sul, ou permanecer em São Paulo, tá? Então, se eles escolhiam o sul, o governo providenciava a viagem deles até os núcleos coloniais, né? Os nossos núcleos coloniais que foram formados aqui no sul. E em São Paulo, os vênetos dificilmente escapavam das fazendas de café, tá? Então eram escolhas, essas aqui eram as únicas duas escolhas que tinham, né, para eles na época, na maior parte dos imigrantes. Então ou vinham para o sul, para as colônias, ou permaneciam lá no estado de São Paulo, nas fazendas de café. Assim, os que ficavam em São Paulo esperavam nas hospedarias os fazendeiros, né, chegarem, que através de intérpretes quase nunca dignos de confiança, ilustravam condições e salários com base nos quais o colono fazia a sua escolha, estipulando um contrato verbal e sem poder ter nenhuma garantia quanto à seriedade e à solvência do proprietário. Ou seja, né, chegava o fazendeiro, ele tinha uma meia dúzia de capangas aí, e provavelmente também a pessoa que estava ali, o intérprete, era uma pessoa que estava, né, que já tinham feito um acordo aí com esses fazendeiros, que tirava alguma coisa por fora, e era uma pessoa que estava ali realmente para enganar, para traduzir tudo errado, né, para o imigrante. O que acontecia? Ele não tinha segurança de nada, né? Ele nem sabia onde estava se metendo e muitas das propostas que os fazendeiros faziam era pura enganação, né? Era pura enganação. Então, a primeira decepção dos imigrantes vênetos em São Paulo era constituída provavelmente pela casa onde eles iriam ficar, né? Nos casebres de madeira, mas enlameados, dizia, né? Era pura lama, eram uns casebres assim bem horríveis, ou de pedra e cal. Então o colono ele deveria sentir-se satisfeito se pudesse dormir sobre palha de milho quando ele a encontrava, né? Ou seja, as condições eram bem precárias naquela época. Então, e assim nossos irmãos e irmãs aí do Vêneto, como numa aldeia de um só andar, as moradias proporcionavam escassas garantias de higiene. Assim, eles eram tratados realmente como porcos, né? Então, precisamente, quanto ao salário, o imigrante conhecia as primeiras decepções, porque todo mundo acha, substituíram a mão de obra escrava, e então eles recebiam salário, eles recebiam tudo, ganharam tudo. Não é bem assim, pessoal, vocês conhecem o Brasil. Eles colocaram isso só no papel, em lei, para ficar bonito lá para fora, né? Porque havia grande pressão lá fora para acabar com a escravidão, mas não foi isso que aconteceu. Eles só colocaram isso no papel, enganaram essas pessoas, trouxeram para cá e ficaram tratando essas pessoas como escravos. Na verdade, se recebia, vocês vão ver aqui que salário entre aspas, tá? O salário voltava para o fazendeiro, na verdade, e essas pessoas não tinham direito de nada, eram escravos brancos, só isso. Trocaram os escravos negros e colocaram os escravos brancos. É uma pena que ninguém fala sobre isso. Então, o que acontecia ali? Os colonos vênetos já instalados, apressavam-se a informar aquele que chegava, né? De fato, de que uma família podia cuidar, em média, de 4 a 5 mil pés de café e até mais, se
bastante numerosa. Então por isso também que naquela época as famílias faziam bastante filhos, porque isso ajudava, né, ajudava na questão econômica. Mas obviamente não existia métodos anticoncepcionais e é claro que as pessoas iam ter bastante filhos naquela época. Mas que os salários eram muitas vezes inferiores aos anunciados e sobretudo viam-se reduzidos posteriormente por 1000 expedientes inventados pelo fazendeiro, né? Então o que acontecia? O salário não era nada daquilo que era acordado e na verdade o expediente não era só aquilo também que foi acordado, eles trabalhavam muito mais daquilo que pensavam que iriam trabalhar, tá? Realmente era um trabalho escravo. Então, além do salário, que eram miseráveis esses salários aí, os colonos vênetos em São Paulo poderiam plantar algumas culturas para sua própria subsistência e normalmente autorizavam apenas a plantação de milho, mandioca e feijão. Porém, nem todos conseguiam obter sucesso. Apenas aqueles que estavam instalados em fazendas que possuíam terras novas e assim férteis, pois as fazendas antigas já estavam com um solo menos produtivo por conta da monocultura do café. A monocultura acaba estragando, acaba deixando o solo menos fértil, né? Então eles não conseguiam, esses que estavam nessas fazendas mais antigas não conseguiam plantar absolutamente nada, tá? Assim sendo, a grande maioria que não conseguia plantar para o seu sustento era obrigada a gastar todo o seu salário, seu mísero salário, né? Gastar todo o seu salário comprando o que necessitavam na venda da própria fazenda, do próprio fazendeiro. Então o fazendeiro ele tinha lá uma venda e a pessoa, esses colonos aqui vênetos, eles iam lá e compravam. Então o dinheiro que eles gastavam, que eles ganhavam o mínimo, né, do salário que eles ganhavam, eles acabavam dando de volta para o dono. Ou seja, o salário era apenas uma ilusão, né? Como eu destaco aqui, pois o fazendeiro pagava, mas o dinheiro logo voltava para ele, né? Desse jeito. Então, importante lembrar que estamos falando de fazendeiros que eles já estavam acostumados aí e tinham todas as artimanhas de escravizar pessoas, né? Pois até pouco tempo eles tinham a mão de obra escrava oficializada, porque agora era uma mão de obra escrava extraoficial aí, que não era oficializada, né? Mas era uma mão de obra escrava também. Então essa galera já estava acostumada a escravizar as pessoas e eles sabiam como manter essas pessoas no trabalho escravo até o final da vida delas, né? Portanto, os primeiros contatos do imigrante com a fazenda costumavam ser traumáticos, diz a pesquisa, né, o artigo. Embora habituado a uma vida de fadigas e privações, os colonos vênetos haviam conhecido lá no Vêneto certo grau de liberdade pessoal que no Brasil faltava imediatamente, né? O mundo do café era um mundo fechado, impenetrável, sujeito a leis próprias, onde o fazendeiro era o senhor absoluto. Então essas pessoas não tinham direito nenhum, não eram nem reconhecidos como cidadãos brasileiros, vocês precisam ter isso. Eles não eram reconhecidos, eles não tinham nenhuma ajuda da Itália e também não tinham nenhuma ajuda do Estado brasileiro, eram largados à própria sorte mesmo. Habituado a comandar os escravos, o proprietário fundiário não abdicava da sua mentalidade e só depois de muitos anos começou a fazer algumas concessões no plano da disciplina e dos métodos para mantê-la. Assim, os colonos vênetos encontravam-se imediatamente diante de uma fileira de capangas e seu horário cotidiano era marcado pelo toque do sino no início e no fim do trabalho. Então realmente eles mantinham a mesma lógica daquela que funcionava com os escravos, que funcionou com os escravos, né? Ninguém podia afastar-se da fazenda nem mesmo no domingo. Ou receber parentes e amigos sem a autorização do fazendeiro ou do administrador. Acontecia também que os filhos do colono fossem mantidos como reféns até as dívidas serem pagas, eventuais dívidas serem pagas. Então, realmente era um sistema bem complicado, né? Mas os abusos aconteciam sobretudo no plano da violência física generalizada. Isso ninguém fala, né? Que previa o emprego descarado do chicote, como nos tempos da escravatura. Isso aqui é o próprio artigo que fala, como no tempo da escravatura. Isso mesmo, então nossos colonos vênetos lá em São Paulo eram tratados como escravos, tratados assim pelos patrões brasileiros, e frequentemente sofriam as dores do chicote, né? Isso haviam substituído, como falei para vocês, a mão escrava negra por mão escrava branca, né? Algo que
não se fala porque, enfim, não está dentro aí da narrativa, da pauta que existe. Então, é importante mencionar aqui que era impossível os imigrantes obterem proteção legal contra os fazendeiros, mesmo porque aquilo que a gente já falou, né? Isso significa que os fazendeiros estavam livres para fazer o que bem entendessem com essas pessoas, ou seja, com os vênetos, os novos escravos deles, tá? Então, apenas de um ponto de vista pode-se afirmar serem as condições dos imigrantes melhores do que na Itália. O artigo pontua. No que diz respeito à alimentação. É bem verdade que durante o primeiro ano o consumo era algo racionado, mas depois da colheita as coisas melhoravam e a mesa dos colonos, além da polenta, arroz e feijão, também tinha carne de porco, hortaliças e frango. O único aspecto apontado que depois de um certo tempo se melhorava, né? Não tão positiva era a situação sanitária. Além da malária, que na própria Itália matou 21 mil pessoas apenas no ano de 1887, o Brasil inteiro era abalado naquele tempo sistematicamente por epidemias, né? Sobretudo a varíola e a febre amarela. Então, além disso, os colonos vênetos eles estavam sempre sujeitos a perigos específicos, como a tracoma, ancilostomíase e o famoso bicho do pé, né? Assim, um camponês trevisano descreveu o maligno parasita aí numa carta descrita para os seus familiares. No trabalho em que estamos, somos atormentados por muitos insetos provenientes dos bosques vizinhos e à noite, quando nos recolhemos, em vez de repousar, temos de arrancar certos bichos que se enfiam nos pés e que, se não são tirados logo, incham as pernas e, se não são controlados, podem provocar a morte. Essa aqui é a carta do nosso amigo aí, trevisano, óbvio, província de Treviso, lá no Vêneto, né? Então, você gostou do vídeo? Você sabia sobre todos esses detalhes? Existem mais, obviamente, mais detalhes. Eu só fiz uma seleção das coisas mais, digamos, impactantes, mas existem outros detalhes mais sórdidos ainda, porque eram tempos realmente difíceis e que muito pouco hoje em dia se fala, né? Se fala do que aconteceu naquela época. Eu acho que é sempre interessante a gente saber todos os aspectos da imigração e não só o nosso pequeno umbiguinho. E agora eu falo especificamente para você que tem interesse em saber, em estudar a história geral do Vêneto, desde a antiguidade até o período da imigração, né? Quando eles vieram para o Brasil. Sábado, dia 15, às 15 horas da tarde, eu vou estar disponibilizando um curso gratuito, ok? De História Geral do Vêneto. Para você que quer aprender mais sobre isso, é muito importante fazer parte desse curso aqui, ok? Às 15 horas da tarde, no dia 15. Mas como é que eu faço para me inscrever? Bom, eu vou disponibilizar aqui para vocês por meio do QR Code que está aparecendo aqui na tela. Vocês acessam, é só escanear esse QR Code que vocês vão ser enviados para um grupo de WhatsApp que vai ser o grupo da turma. Tá bom? Então, dia 15 de outubro, às 15 horas da tarde, não deixe de entrar. Quando vocês entrarem nesse grupo aqui, vocês já vão estar aí, enfim, matriculados no curso gratuito, né? O curso inscrito, e aí vocês entrem lá e eu vou ir mandando informações, né? Ao passar do tempo, até o dia, eu vou mandando informações para vocês, e é importante permanecer no grupo lá, porque eu vou mandar o link naquele grupo da aula também, da nossa aula por meio do Google Meet. Vai durar quanto? Vai ter uma duração mais ou menos de 2 horas, ok? No sábado, dia 15, às 15 horas da tarde, mais ou menos umas 2 horas. Essa é a segunda turma desse curso aqui de História Geral do Vêneto. A primeira turma foi aberta e encerrada no ano passado, então aproveita, essa é a segunda turma. Se você tem interesse, só escanear aqui o QR Code e entrar lá no grupo e aguardar as informações. E claro, para finalizar esse vídeo aqui, eu deixo mais 2 vídeos na tela. Um é recomendação minha e outro é recomendação do próprio YouTube. E così vi ringrazio una muccia e ci sentiamo. Ciao ciao, strucon!